Tem família, acho que esse horário é mais significativo. Então vamos lá, boa tarde, mulheres, vamos começar. Boa tarde. Boa tarde. Aê. É isso aí. Boa tarde, é um boa tarde daquele bem gostoso, bem recheado. Vocês estão bem? Passaram bem essas 2 semanas, né? Na verdade, sem a gente se ver, né? Passaram bem? Como que ficaram? Muito bem, então. Então vamos orar. Agradecendo a Deus por essa tarde. Agradecendo a Deus pelo privilégio que nós temos de estar aqui. Agradecer a Deus porque Ele tem nos sustentado, né? Nos dado ânimo, coragem, tem nos dado direcionamento. Deus tem nos chamado a um posicionamento. Deus tem nos mostrado o caminho que Ele quer que nós sigamos. Quem estiver atenta vai seguir o comando. Quem se distrair vai perder a vez e vai ficar no deserto. Então a gente precisa se atentar, a gente precisa se atentar ao movimento que Deus está fazendo, porque Ele está fazendo. Isso é certo. Agora cabe a cada um de nós, a cada uma de nós, estarmos atentas ao comando que Deus está nos dando e estarmos linkadas com aquilo que Ele está fazendo, não só aqui. Pode ter certeza que o que Ele está falando aqui, Ele está trazendo em toda parte, para que nós mulheres estejamos no centro da vontade dEle para esse tempo que nós estamos vivendo. Então vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, queremos, Pai, te glorificar, queremos, Senhor, te adorar na beleza da tua santidade, queremos, Senhor, dizer que somos gratas, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo zelo que o Senhor tem com o teu povo. Queremos, Senhor, dizer que estamos aqui, Pai, para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz, para nos atentarmos, Pai, aos teus comandos. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos e olhos espirituais, para que possamos, Pai, enxergar além da carnalidade, para que possamos enxergar, Pai, além do que os nossos olhos humanos podem ver, Deus. Pai, nos ajuda, Pai, nesse caminhar, Pai, nesse caminhar sobrenatural com o Senhor. Nós precisamos a cada dia, Senhor, tirar as distrações, Senhor, da nossa mente, para que possamos, Pai, nos atentar à tua doce voz. Pai, muito obrigada por essas mulheres que aqui estão. Nós, Pai, queremos realmente, Senhor, estar no centro da tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Amém. Você colocou lá no grupo? Infelizmente, estamos sem internet hoje, então eu vou gravar a aula. Depois eu posto no grupo a aula gravada, mas sem o Zoom. Infelizmente, quem está em casa não vai poder acompanhar online hoje, porque parece que todo esse trecho aqui desse quarteirão está sem internet. Então, se a noite voltar, sorte do pessoal da noite. Se não, vamos ter aula gravada também. Muito bem, meninas. Estamos chegando, então, à etapa final do curso. Parabéns para vocês que estão perseverando. Eu sei que tem algumas que estão tendo dificuldades em vir. Muitas estão acompanhando online, algumas estão acompanhando as aulas gravadas. Algumas nos procuram, né, avisando das dificuldades. Outras estão assim meio, né, capengando mesmo. A gente sabe que é difícil para muitas. O trabalhar, o processo não é igual para todas. Algumas ficam mais baqueadas com o processo, algumas a tendência é desistir. Tudo tem o tempo de Deus. Então, o que a gente faz aqui é ser um instrumento. Aquelas que estão preparadas, aquelas que conseguem suportar o processo, vão para frente. Outras, ainda não é o tempo. Então, tudo
tudo é conforme o querer de Deus e o deixar trabalhar de cada um. Então hoje nós vamos para a última aula da apostila, mas antes da gente entrar, vamos falar das atividades. Todas entregaram? Quadrinhos, Sueli, receita, Sueli está passando também? Eu estou esperando mandar para minha Tá. Então, quadrinho, vem aqui, Sueli. Tínhamos falado até dia 30, que foi ontem, né? Mas 31 hoje, aulinha, tudo bem, vamos, né? Muito bem, eu só aguardando meu lar, tudo brilhosinho. Parabéns! Nos 44 do segundo tempo, mas ainda em tempo, não é? Muito bem. Quem mais? A Ruth. Vem, Rutinha. Isso aqui foi uma calhação. Quadro reformado, ela já tinha entregue, viu, gente? Daí Mas ela não gostou do quadro, parece que deu uma... Desmontou tudo, Isso, né? agora vira e vai coloquei tirar com outra cola fotinha. errada as pedrinhas. Não é lindo, mas é o que eu pude fazer. Isso aí. Então ela tem duas fotos, viu? Com o primeiro quadro e o segundo quadro. Mais alguém? Ah, venha! Olha que lindo! Gente, criatividade é uma coisa impressionante, não é? Olha só que lindo! Lindo, parabéns! Essas iniciais são o quê? As iniciais? São da minha filha e da minha nora, Daniele, o esposo Alain e o Estevam. Aqui sou eu amo, gosto de ser minha família. Sou a Silvânia, que é meu esposo Jonas, meu avô e meu filho Jonas, Júnior. Aqui é a Rayane, Todos, minha né? nora, Rayane, meu filho Jonas, que é o André e a Manuela. Muito bem, Paulinha de novo. Foi bem, né? Bem pensado. Isso! Ai, que bênção. Deixa eu ver. Ai, que lindo. Vamos fazer o quadrinho. Fica bem aqui, ó. Daí eu Muito fiquei bem. pensando o que eu ia fazer. Daí eu resolvi pôr a turma toda. Lindo. Que é o segundo casamento. Então são os meus e os do meu dele. marido, todo mundo junto. E aí, esse curso tem sido bem especial para mim, porque eu não tenho um lar nesse momento, eu moro com a minha cunhada, mas eu sei que estou me preparando para ir. Então, Amém. tudo que eu escuto no começo era difícil, porque eu não tenho nem onde pôr isso. Mas tá no meu Por quarto. enquanto. Por enquanto. Então tá ali no nosso quarto. Isso, já tá mais. Mas aí a gente sabe que vai ter o nosso momento. Parabéns. Tem que trazer à existência aquilo que não existe. Então já está profetizado já. Seu lar vai chegar, e quando ele chegar, você vai ter um lugar especial para colocar esse quadro. Lindo, olha só que lindo. Parabéns. Gente, é maravilhoso, viu? A criatividade é uma coisa assim que nasce, brota, assim, eu acho esplêndido isso. Porque cada pessoa tem um jeito de ver as coisas lindo. Eu tô querendo refazer o meu quadro também, porque eu já vi tantas ideias maravilhosas que eu fiquei assim, encantada. Parabéns. Mais alguém? Redação, todo mundo entregou a redação? Certinho? Receita? Certinho também, né? Por quê? Nós temos alguns casos especiais que a Magali está tratando de algumas pessoas que, mas não sei o que, Então a gente está tratando de alguns casinhos especiais, tá bom? Por quê? Porque, olha gente, primeira semana de aula foi dada a redação, começo de agosto, e o quadro foi na terceira semana, foi na aula de lar. Então faz, eu sei que para muitas, confeccionar esse quadro vai muito além do que fazer uma arte. É algo espiritual, né? Então, para algumas demora mais, é um trabalhar, mas a gente precisa também ajudar, né? O Espírito Santo, né? Ser colaboradora
Em vez de atravancar, não, tem que ajudar, né? Não, eu vou me dispor. Então, se eu me dispuser, o Espírito Santo tem um trabalho mais livre, o acesso mais livre e as coisas fluem. Às vezes a gente apanha, por quê? Porque a gente não dá acesso. Quando não dá acesso, fica travado. Mas graças a Deus que todas aqui entregaram. Débora se entregou, Débora? Belezinha, é isso aí. Então, meninas, vamos lá. Hoje, então, o valor da consideração na culinária, vamos lá, na página 58. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês hoje acerca dessa parte tão importante da nossa vida, que é a arte de alimentar a nossa família. A arte de colocar a comida na mesa. Não no sentido apenas da provisão, mas no sentido de fazer, de ter aquele cuidado com o que os nossos familiares, a nossa família está comendo. Então, eu gostaria de abordar duas nuances desse assunto. Então, o primeiro vai ser o que está na apostila, que é o valor da consideração naquilo que a gente faz. Porque quando a gente vai fazer a comida, é a consideração que a gente tem com a nossa família que vai estar em pauta. Então existe todo um trabalhar do nosso coração para que a comida saia uma comida boa, agradável, gostosa. E tem também um outro lado que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje, que vai falar, que a gente vai ler lá em 2 Reis, mas primeiro nós vamos tratar aqui. Tá, tudo bem? E que o tema é esse aqui, ó, morte na panela. Meio pesado, né? Morte na panela. Mas vocês vão entender. Mas primeiro a gente vai lá na apostila. Tudo bem, Sati? Esse pezinho? As 2 pernas quebradas, mas... 2 pernas quebradas, Flor? O que aconteceu? Conta aí. Eu tava caminhando, né, na rua com a minha cachorra e o chinelo molhado. E morreu, né? Aí eu não vi, tinha uma rampa e tinha um degrau na calçada. Eu não vi esse degrau. Aí eu torci o pé, aí eu dei um giro, bati o joelho e... Aí eu quebrei o tornozelo e quebrei o joelho. Dos dois? De um e de outro? Só que até então eu achei que eu tinha só torcido, porque a dor foi muito grande do tornozelo. E no joelho eu não senti dor. Mas eu não conseguia pôr no pé. Aí quando eu cheguei lá, aí quando eu passei pela segunda vez no ortopedista, ele viu uma fraturinha. Vai fazer 2 semanas que eu de repouso, mas eu não aguento mais. E agora você tá com as perninhas todas. Eu falei, não, eu vou pro curso, eu chego lá e estico a minha perna. Isso. Se precisar de 2 cadeirinhas, pega aquela de trás ali também. Alguém ajuda ela, por favor. Sim, só pra lá. Você estica o pezinho aí, a perninha. A irmã do Senna. Jogar uma caixinha com isso que eu queria jogar. Trocou? Isso para Então vamos lá, meninas. Deus abençoe. Valeu, Marcão. Deus abençoe. Página 58. Então, as refeições em família são momentos maravilhosos de relaxamento, conversas, e é disso que se trata os momentos de refeição. Aqui ela vai dar algumas dicas, falar sobre algumas porcentagens, né? Mas eu gostaria de falar com vocês assim. A gente sabe que falar de comida é uma coisa que pega a gente desde lá do berço, né? A gente nasce já querendo comer, né? Querendo mamar. Então, é uma coisa que tem muito a ver com sentimento, com emoção, né? Tem a ver com traumas também, né? Tem a ver com... A gente come, às vezes, compulsivamente para poder esconder, mascarar certas coisas. A gente vai atrás da comida para se satisfazer, né? A gente vai atrás de comida para se distrair. A gente vai atrás de comida para esquecer das coisas. A gente vai atrás de comida para se alegrar. A gente está triste, come, está alegre, come. Tudo remete à comida, não é? E como nós, mulheres, somos
as guardiãs do nosso lar, nós somos as guardiãs do nosso lar nesse quesito também, alimentação. Por quê? Porque hoje em dia, já de uns anos para cá, a alimentação, o simples pão que a gente come, não é o pão de anos atrás. O açúcar que a gente consome, não é o açúcar da época da nossa avó, por exemplo, não é? O sal, a farinha, o macarrão, o biscoito, né? Bolacha, tudo isso a gente precisa pesar para colocar dentro da nossa casa, na despensa e nas panelas, na nossa panela, na panela da nossa família. Os temperos, por exemplo. Hoje em dia tem uma gama de temperos prontos que a gente consome. Já tem mais de 10 anos, uns 12 anos que eu não ponho mais alimento, tempero industrializado na minha casa. Até então, por força de aprendizado materno, eu usava condimento desses de mercado. Mas depois que eu aprendi que faz mal, e faz mal mesmo, eu parei de usar. Então a gente precisa aprender a usar aquilo que vem, que Deus deixou pra gente. Tudo que é industrializado a gente deve deixar de lado. Então isso é o valor da consideração. Eu tenho consideração com a minha família. Então eu preciso saber o que eu vou colocar na panela para fazer, para que coloque no prato para a gente comer. Entende? Então tudo que a gente faz, a gente precisa olhar o que a gente está fazendo. Com as nossas crianças pequenininhas, né? Tomar cuidado com aquilo que eles comem, bolachinha, salgadinho, né? Miojo. Nossa, faz tempo que eu não como miojo, hein? Meu Deus. Não fica falando, não. Não fica falando, mas toda vontade. Não é? Eu gosto de comer com machinho, parece mais gostosinho. Não é? Parece que está comendo ali a comida chinesa, japonesa. Gente, é sério. Eu aprendi que a comida, ela cura e ela também adoece. Sim. Quando diz que o peixe morre pela boca, a gente pode trazer esse princípio para a comida. Você é o resultado do que come. Por que a gente sofre tanto colesterol alto, pressão, diabetes? Gente, um dia a conta chega, infelizmente. Quando a gente é jovem, sei lá, até uma certa idade, 30 e poucos anos, 40, não sei, depende aí de cada um, né? Você come que nem uma draga. Tudo que come entrou sem problema nenhum. Mas depois de uma certa idade, gente, nada processa, o organismo não processa. Eu não tinha problema de alimentação. Hoje eu como menos de 1/3 do que eu comia há 15 anos atrás. Não consigo, meu organismo não tolera lactose. O glúten, meu intestino não absorve 100%. Se eu como coisa com muita laticínio, a barriga estufa, né? O intestino parece que não pega os nutrientes. É uma coisa terrível. O estômago, não sei. Então, a comida hoje, ela não foi feita para trazer saúde. Se a gente não tomar cuidado, a gente traz prejuízo para a nossa família. E, infelizmente, desde pequenininho, a gente alimenta os filhos com coisas que não prestam. É a bolachinha que a gente põe no lanchinho da escola. Bolachinha recheada, aquele bolinho Ana Maria, é o suquinho de caixinha. Gente, suco de caixinha
Suco de açúcar. É uma das piores coisas que tem pra gente ingerir e para dar para os nossos filhos. Não pode, de jeito nenhum. A gente trocava por refrigerante porque achava que era mais saudável, né? Então, vou dar um suquinho, porque o suquinho é nada de fruta. Gente, quantos por cento tem de fruta? 0,0 não sei das quantas? É 30% é açúcar. Quantos por cento tem de conservante? Quantos por cento tem de sódio? Quantos por cento tem de açúcar? Diz que tem uma conta que você faz que para tantos copos de refrigerante, você tem que beber tantos e tantos e tantos de água. Eu não sei fazer essa conta, mas diz que tem essa conta aí. Eu bebo um copo de refrigerante, tem que beber, sei lá, 20 de água, sei lá, alguma coisa assim, para os rins, sabe, eliminar aquele açúcar que você ingeriu e toda aquela coisa ruim que você pôs para dentro do seu corpo. E o corante? Quando meu filho tinha, acho que mais ou menos uns 10, 12 anos, ele começou a ter, ele sempre foi alérgico, né? Eu já tinha falado isso pra vocês. Ele começou a ter um problema de otite, inchava a orelha dele por dentro aqui, o ouvido, até a orelha. Inchava e descamava. E ficava aquela coisa purulenta. Levava no médico, dava o antibiótico, melhorava. De repente começava de novo. Isso foi assim, uns 2 anos levando no médico, fazendo exame e tentando, nada, sim, não adiantava. Até que, sabe, num insight, a gente começou a tirar algumas coisas com corante amarelo. E a gente descobriu que era o corante amarelo que tinha nos produtos que a gente ingeria é que dava otite nele. Conclusão: tudo que tem corante amarelo ele não consome mais. Nunca mais deu esse problema nele. Nunca mais. Qualquer coisa, pode ser um Gatorade, que Gatorade também tem corante, né? Refrigerante, nem pensar. Esses caldo Knorr, nada disso. Tudo tem corante amarelo. Foi só tirar o bendito do corante amarelo, nunca mais o menino teve esse problema. Olha só, como a gente passa as coisas sem saber, e quanto sofrimento o menino não passou, né? Porque era de chorar, de ver a orelha dele daquele tamanho. E coisas que a gente vai passando, algumas coisinhas que a gente sente, que é da alimentação. Tira para ver se não melhora. Tira uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã, para ver se não melhora. Tem uma frase bem legal, que o Hipócrates, pai da medicina, ele falou que o remédio seja o teu alimento, que o teu alimento seja o teu remédio. Isso. Então, quer dizer, tudo que Deus fez é maravilhoso. Então, se a gente pegar o que é da terra, o que Deus deu pra gente, a gente vai viver muito bem. Só que a gente quer. Quem consome margarina aqui? Margarina, veneno. Veneno. Quem consome salsicha? Salsicha também não é bom. Além do corante, o processamento dela é resto de tudo. Tudo do bicho está lá. O que mais, gente? É verdade. O leite. Quem já viu o leite da vaca mesmo? Se você pôr um copo aqui, o leite da vaca, tirado da vaquinha, de perninha, né? E um outro da vaquinha quadradinha, você vai ver quanta diferença que tem nesses 2 leites. Primeiro, a cor. Você já viu a cor? É amarelado o leite da vaca. O leite da caixinha é branco. Parece que é tinta branca. Né? E a grossura? O leite de caixinha é grosso. O leite da vaca ele é mais ralinho um pouco. Não, ao contrário. Contrário? O
da caixinha Cheio de água. Ok. Água acompanhada, né? Agora, e o gosto? Não é? E a nata que tem? e o leite misturado. Deixa lá misturado. Exatamente, você não precisa ferver leite da caixinha. Se você comprar o leite, pegar o leite da vaca, mesmo se você não ferver, ele azeda em quanto tempo? Pouquinho tempo, né? Quer dizer, tudo isso a gente tá... Sem contar, gente, que a gente adulto precisa de leite, né? A gente tem outras fontes de cálcio, não tem? Mas na verdade, eu li uma vez um artigo sobre alimentação, uma pessoa que tem a depressão, mudando totalmente A alimentação. Então, às vezes eu acompanho muito lendo e realmente a questão da alimentação, quanta coisa inflamatória a gente carrega, farinha branca e tantas outras coisas. Sim. Aí lendo esse artigo a pessoa colocou lá que ela tinha uma depressão muito forte mesmo, e aí tomava remédio, tudo, enfim. Aí, quando foi proposta isso para ela, de mudar a alimentação, a depressão foi embora. Então, um dos alimentos mais inflamatórios que tem é o açúcar. O açúcar inflama num tanto que, se a gente tivesse noção, a gente pararia de comer açúcar rapidinho. Eu na verdade, nem posso com açúcar porque eu tenho refluxo. Se eu comer coisa com açúcar, eu já tenho azia direto. Então, açúcar eu evito ao máximo. Mas, ao máximo, não é 100%. Nos final dos anos 80, tinha aquele programa da Ana Maria Braga, o Norte a Norte. Eu tenho um caderninho de receitas antigas, a maior parte das receitas é da Ana Maria, Norte a Norte, eu só preciso de assistir. E com isso, eu estava olhando esses dias, eu não tinha prestado atenção. Todas as receitas vai caldo quinó. E eu entrei nessa. Tudo tinha jogado, eu fazia os pacotes. Desliga aí pra mim, por favor. Aí o que aconteceu? Nós gostávamos tanto do caldo quinó em casa, sem noção, porque não tínhamos tanta informação lá no final dos anos 80, né? Que em tudo, e meu marido sempre me ajudou na cozinha, ele botava caldo quinó em tudo, no arroz, no feijão, lá. Aí de repente eu comecei a inchar, não sabia do que, a pressão subiu, comecei a fazer tratamento, fui para o nefrologista. Nefrologista não descobriu por que eu inchava, todos os exames eu fiz e não descobria do que. Aí eu comecei a tirar devagarzinho, você tem que fazer o desmame, né, que você está muito acostumado, a comida não tem sabor. Parece que perde totalmente o gosto. E aí era isso, era o caldo quinó que me inchava feito uma pipa. É sódio puro. Quem usa caldo quinó? Igual sazon, né? Sazon, quem usa sazon? Caldo quinó, ninguém usa, né? A partir de agora, amiga, tira da sua cozinha. Precisa tomar cuidado com isso. Então, aqui, vamos lá, vamos na leitura aqui rapidinho, só pra gente não passar batido no que está escrito aqui. Então, pense naquele prato delicioso preparado por sua avó ou por outra pessoa querida. Deu água na boca, né? Essa comida caseira, preparada com ingredientes naturais e muito afeto, faz bem não só para o seu paladar, mas também para a sua saúde, além de ser motivo de união, de amigos e de familiares. No nosso país, tem muita gente que adora cozinhar. Em pesquisa global da GfK, divulgada em 2015, 38% dos brasileiros disseram ser apaixonados pela cozinha, o que levou o Brasil ao 6º lugar da lista neste quesito. O sucesso dos programas de culinária na TV fez crescer o interesse por gastronomia. Diga-se de passagem, eu amo assistir MasterChef. Mas o fato é que no dia a dia ainda gastamos pouco tempo na cozinha em relação à população de outros países. Os brasileiros disseram dedicar 5,2 horas por semana à tarefa, enquanto a média global é de 6,4 horas, revelou o estudo. Ou seja, será que as mulheres não estão gostando de cozinhar? Falta de tempo? Falta de tempo? Será, gente, que é falta de tempo? Será? Eu acho que é preguiça mesmo. As mulheres querem. Eu acho que é preguiça. Eu acho que é, sabe, comodidade. A pessoa não quer saber de ter trabalho com nada, né? Quer tudo prontinho, quer tudo na mão. Será
que as mães estão ensinando as filhas a cozinhar? Essa é uma questão importante. E as mães Mas mesmo as mães que trabalham, você veja como uma coisa perpetua a outra. Veja como que é. Uma coisa leva a outra para frente, né? Uma mãe que trabalha, tudo bem que trabalha, mas ela precisa ter o tempo também de dedicar à família. Tem uma filha mulher, precisa ensinar para ela os princípios básicos do ser mulher. Tem um filho homem, precisa ensinar os princípios básicos do ser homem. E quando isso vai perdendo sentido ao longo da nossa vida aí, que a gente acaba levando a vida natural em vez da vida espiritual, esses princípios vão se perdendo. E as famílias vão ficando de que forma? Cada vez mais longe do padrão que deve ter. E aí cada um só vai dispersando. Quer dizer, aquilo que era para unir acaba afastando. Não Hoje é? eu vejo, mas é que as mães elas estão colocando as filhas muito em cursos para passar o dia fora, e quando chega a noite elas vão ainda dar conta da tarefa do curso, e elas não estão sendo preparadas para o futuro de amanhã. E isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado e trazer para nós no âmbito da igreja, no âmbito das mulheres. Pastor. Pode te interromper um pouquinho, você pega um negócio. Pode pegar. No nosso âmbito aqui de trabalho feminino. Levar isso para as mulheres mais novas que estão tendo filhos agora, filhas pequenas. Porque se a gente não fizer isso, se a gente não usar a instrução que Deus nos dá, das mulheres mais velhas instruírem as mulheres mais novas, aonde as nossas famílias vão chegar? Como que vai ser a próxima geração? Casamento. Né? A gente vai ter cada dia mais mulheres que não dão conta da casa, do lar, do marido, dos filhos, que vai terceirizar o cuidado dos filhos, vai terceirizar o cuidado da casa, vai terceirizar tudo. Vai querer terceirizar o cuidado do marido também? Aí não, né? Aí não, né? Pois é, gente. Mas quando eu casei, eu não sabia pôr arroz no fogo. Quem me ensinou foi meu sogro. Você vê? Meu sogro que me ensinou. E eu aprendi a cozinhar com eles. E hoje em dia, depois que o meu sogro me ensinou, eu faço minha comida, eu não fico, porque como eu moro sozinha, né? Mas eu faço todo dia. Um dia sim, um dia não, eu cozinho um pouquinho de feijão. Então a gente precisa ter, assim, e né? o arroz, quase todo dia eu cozinho um pouquinho de carne. Mas quando eu casei, não sabia. Então a gente, como mulher, guardiã do nosso lar, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente coloca dentro da nossa cozinha, dentro da nossa panela, porque a gente não vai estar servindo, não que pessoas de fora, né? Mas, em primeiro lugar, a nossa família ali. A gente precisa saber que aquilo que a gente está cozinhando vai servir de alimento, de nutrição para outra pessoa. A começar da nossa família. Porque quem vai comer a nossa comida não sabe o que nós colocamos na panela, né? Não sabe que tempero que eu pus. Eu posso ter colocado qualquer tempero ali. E a pessoa vai comer. Pode achar delicioso, mas vai ser nutritivo? Vai ser bom pro corpo dela? O que eu tô fazendo, o arrozinho que eu tô fazendo, o feijãozinho que eu tô fazendo, a carninha que eu tô fazendo pro meu filhinho, será que vai alimentar ele? Ou aquele temperinho que eu tô usando, em vez de tá ajudando na nutrição, vai estar prejudicando, nem que não seja a curto prazo, mas a longo prazo a vida desse filho? Será que não vai trazer um prejuízo a longo prazo para esse filho? A bolachinha que eu dou para distrair meu filho na frente da televisão hoje, será que amanhã não vai prejudicar essa criança? Será que não vai trazer um prejuízo, né, de saúde ou até de outra ordem qualquer que seja? O mais interessante é quando nossas noras, nossas filhas, né, têm a humildade de ouvir, né, aprender, querer aprender. Muitas vezes
não quer aprender. Não E a acontece gente isso. fala, ai que chata, intrometida, ou etc. Uma das minhas netas era extremamente ressecada. A gente sofria junto com ela e ela ficava, sempre eu levava ela comigo de um lado e para o outro, hoje já está com 21 anos, né? Mas quando pequenininha. E era horrível o sofrimento daquela menina quando ia ao banheiro. E até que, mas aonde minha nora, muito cuidadosa, levava a bolsinha, mandava a menina com a bolsinha toda arrumadinha, toda bonitinha, mas o pacote da bolachinha recheada. E ela não via, não tinha noção que era aquilo que estava prejudicando a menina. Eu fiz conversa com ela, e ela resolveu tirar, falei, vamos tentar tirar para ver, de repente é isso. E na época, há 20 anos atrás, a menina tinha 2 anos, estava começando a andar, 2, 3 anos. E ela ouviu e tirou, e a menina passou, e hoje dificilmente entra bolacha, já que é uma menina de 11 anos também, dificilmente entra bolacha recheada naquela casa, só quando está com muita vontade, uma ou outra. Mas isso prejudicava muito a criança. Então, gente, você vê? E o interessante é que tudo isso é viciante, né? Vicia de um jeito, mas a gente precisa entender que é começar em mim. Não que você nunca vai comer. Lá de vez em quando deu vontade, porque é gostosinho, vai lá, compra um pacotinho, divide o pacotinho, come 2, 3 bolachinhas, acabou. Passa-se lá tempos e tempos e tempos e tempos, mas não fazer disso um hábito. A gente precisa tomar cuidado como mulheres sábias, como guardiãs do nosso lar, daquilo que entra na panela que a gente vai fazer a comida e que a gente vai passar para a nossa família, vai passar para os nossos convidados, para as pessoas que passarem na nossa casa. Porque a gente vai saber que eu tenho consideração pelas pessoas, eu tenho amor pelas pessoas. O primeiro mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, amai ao próximo como a si mesmo. Então eu estou fazendo uso desse mandamento porque eu estou amando, eu estou considerando. Então eu estou amando, estou dando o meu melhor, estou fazendo tudo para que essa pessoa vá bem. Então dentro da minha casa, quem entrar lá vai comer uma comida saudável, vai comer uma comida que vai agregar nutrição para esse corpo. Não vai agregar vício, não vai agregar nenhum tipo de problema de saúde, não pelo que eu faço. A gente tem que pensar dessa forma, como mulheres sábias, guardiãs do nosso lar, porque a guardiã faz o quê? Ela está ali guardando, ela está ali zelando, com amor, com cuidado. Então que nós possamos fazer isso também nesse quesito de alimentação, tomar cuidado com o que a gente compra, vamos fazer a nossa comprinha do mês, ou quinzenal, ou semanal, conforme, né, se for melhor para cada um. Vou lá no mercado, vou lá olhar o que eu estou comprando, vou lá olhar o rótulo das coisas que eu estou comprando. Eu penso que eu estou comprando às vezes uma coisa tão saudável, vou ver o negócio não é nada saudável, né? Os rótulos muitas vezes enganam a gente. Então, isso também é ter sabedoria. Isso também é você guardar o seu lar das armadilhas, porque isso é uma armadilha demoníaca também. É sutileza do inimigo que ao longo do tempo vem deteriorando a nossa alimentação e a gente aos poucos vai consumindo aquilo e a gente vai deteriorando a saúde sem nem perceber. E é fato que depois de uma certa idade, o nosso corpo vai ficando mais fragilizado. E a comida, ela é agressiva. Essas comidas, né, industrializadas, elas são agressivas mesmo. Então, irmãs, nós já passamos aqui, né, de uma certa idade, uns 30. Tem ninguém com menos de 30 aqui não, né? Então, precisamos nos atentar... 29? Então, vamos nos atentar para isso e levar comidas de verdade. Se não está acontecendo isso, que a gente comece a se atentar e comece a tirar as pequenas coisas que a gente vê que pode causar algum tipo de prejuízo. É um caldinho quinoa hoje, é um sazonzinho, que sazon tem para legumes, para carne, para arroz, para feijão, para feijoada, para peixe. Quer dizer, você não precisa amassar, descascar um alho, você não precisa ficar com a mão cheirando o alho, não precisa descascar uma cebola, chorar, né? Descascando cebola,
pegar o pilão, amassar. Você não precisa disso, é só pegar o sazon, despejar, misturar e levar pro fogo. Olha só, gente. Mas lá em casa, eu trabalho no meu marido trabalha à noite, então eu dia todo em casa. Ele cozinhava, gostava de cozinhar, tá bom. Eu trabalhando, o almoço tá pronto. Mas que comida gostosa, quando eu descobri, eu tava pondo essa zona, não colocava nada. Aí eu falei pra ele, quando eu descobri no mercado, ele comprou esse pacotão riquíssimo em sódio, comecei a ter pressão alta. De sazon? Comecei a ter pressão alta, nunca tive na minha vida. Então. Hoje eu tomo remédio corrigindo, falei pra você, tem Aí eu não mais cozinhar. Conclusão, eu cozinho, tudo natural, cebola, picadinha, salsa, ele pega aquele pacote sem mentira nenhuma. Ele quer pôr na panela de feijão. Não, pôr no seu prato, no meu não. Aí põe o prato, joga, treta aquele todinho, assim, mexe, assim, depois de uma coisa, fala comida sem sal, até uma raiva. É porque o paladar muda, né? O paladar é completamente diferente. Quando você está acostumado com esses produtos industrializados, você vai migrar para o natural, você vai achar que é sem graça. Não é? Mas não é, nossa. Ele abaixou de falar que se fosse veneno não vendia. Eu falei, é o contrário, né? Justamente o contrário. Droga é veneno e vende. Veneno de nada é veneno e vende. Tudo vende, meu filho. Então é complicado isso, né? Mas assim, dá trabalho? Dá, claro que dá trabalho, né? Tudo vai dar trabalho. Mas se tem, o problema é falta de tempo, faz marmita, congela. Hoje em dia tem muita facilidade. Cozinha bastante feijão, congela o feijão. Tem gente que congela arroz, eu nunca fiz, mas diz que dá muito certo também. Não é? Esses processador pequenininho mesmo, joga tudo lá dentro. Então, gente, exatamente, eu faço isso, eu compro o alho, coloco na água, descasco e bato no processador. Quer dizer, eu tenho tempero na geladeira, que é natural e que tá fresco. Então, gente, tem meios de se fazer a coisa certa, de uma forma que também não é tão dolorosa assim, né? Ninguém vai também... Gente, deixa eu perguntar, porque eu não sabia. Por que coloca alho na água? O alho? Para amolecer a casca. Antes de cascar. Antes de descascar. Você tira as cabecinhas, né? Os dentinhos de alho da cabeça, coloca na água. Aí solta fácil? Solta. Deixa lá umas 2, 3 horas. Ou deixa de uma noite, põe à noite e de manhã. Não, é rapidinho, 2 minutos. Então, é rapidinho. Eu deixo à noite, eu tiro à noite, de manhã eu já descasco e pronto. Beleza. Facinho. Gente, então combinadinho aí? Então vamos aqui para nossa segunda parte, tá? Não vamos ler tudo se não precisa. Então morte na panela. Vamos entrar lá em 2 Reis? 2 Reis. 2 Reis. 2 Reis 4. 2 Reis, capítulo 4. Deixa eu achar o Reis aqui na minha Bíblia. Roubaram o rei. Às vezes a gente não acha, né? Foge da Bíblia da gente, alguns livros, né? Segundo Reis 4, 38 a 41. Quem achou pode ler aí. 38 até 41. Depois Eliseu voltou a Gigal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu povo: põe um caldeirão no fogo e façam um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira e apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. E quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou no caldeirão do ensopado. Embora ninguém soubesse o que era, o ensopado foi servido aos homens. Mas logo que provaram, gritaram: homem de Deus, há morte na panela, e não puderam mais tomá-lo.
Então Eliseu pediu um pouco de farinha e colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já havia mais perigo no caldeirão. Isso, já não havia. Então essa foi uma situação que aconteceu com Eliseu. Eliseu estava numa escola de profetas e ali eles foram fazer, né, a comida, porque naquela época estava uma fome, estava assolando, né, toda a terra, e ele mandou fazer então um caldeirão de comida para que eles pudessem comer. E foram pegar lá os matinhos, lá, as verdurinhas e tal, e fez a comida. Enquanto eles estavam comendo, e ninguém percebeu que junto com as ervas que eles tinham pegado lá, que o rapaz tinha pegado, pegou uma erva venenosa. E quando eles começaram, alguns já tinham até comido, aí teve um que viu, reconheceu que era um veneno, e ele gritou: a morte, homem de Deus, a morte na panela. Por quê? Porque aquilo era um veneno. O que Eliseu fez? Pediu um punhado de farinha, jogou na panela e acabou. Cortou o veneno. E todos... química, será que aconteceu, né? E um milagre aconteceu, né? Então, uma coisa interessante, né? Não é interessante essa passagem, né? Você imagina a situação, né? Tava todo mundo faminto lá, né? Iam comer, o rapaz pegou lá um punhado de coisa, nem viu o que ele estava pegando, junto com um monte de verdura, de ervas, pegou uma que era venenosa e levou para a panela aquele veneno. E alguns nem viram, comeram, e o que viu gritou, né? Homem de Deus, não gritou assim, aleatoriamente. Ele foi para a pessoa certa ali, né? Homem de Deus, a morte na panela. E aí Eliseu, rapidinho, pegou a farinha, que também tem todo um simbolismo, né? E jogou a farinha lá e acabou com aquele veneno. Então, Gilgal foi o local onde Eliseu viu Elias sendo arrebatado e onde recebeu o manto de Elias. Então, vocês lembram, né, da passagem lá, né, da carruagem de fogo, do manto caindo, né? Então, aquela coisa linda, maravilhosa, mas naquela época havia fome e momentos difíceis eles estavam vivendo ali. Então, Eliseu, apesar da escassez, mandou o seu moço colocar uma panela grande no fogo. Um dos filhos dos profetas colheu ramos venenosos em grande quantidade, cortou e os colocou na panela. Ele não sabia que tinha colhido algo nocivo, pois olhou apenas a aparência. Ele viu aquela coisa bonita e pegou e achou que era uma coisa boa para se comer, né? Quando provaram o caldo feito, perceberam que era veneno, então bradaram a Eliseu, pois não podiam comer. Eliseu pediu farinha e a misturou ao caldo e mandou servir. A farinha é o elemento básico do pão, e Eliseu assim colocou vida na panela. Então não havia mais com o que se preocupar. Então aqui a gente pode pensar em quem? Quem é o pão da vida? Quem é o pão da satisfação? Quem é o pão que pode tirar toda a morte? Pode tirar todo o mal? Se não é Jesus Cristo. Então, a panela, vocês viram que tem uma panelinha aqui, né? Resolvi pôr uma panelinha aqui. Essa panelinha não está aqui por acaso. Agora, se quiser distribuir os papeizinhos, pode distribuir. Tem uma panelinha para tirar aqui já a tampinha. A gente pode dizer que essa panela vai representar hoje alguma coisa pra gente. Essa panela vai representar a nossa vida. Vamos colocar a nossa vida uma panela. Então, a morte na panela é um simbolismo que a gente pode trazer para a morte que está na vida de muitas pessoas. A gente está falando da morte, não no sentido físico. Estamos falando em outro sentido, né? Você separou aí? Papelzinho? Vocês separam no meio, que é um para cada coisa, tá? Tem que ser 2 partes. Então observe que as pessoas presentes
nesse contexto, era uma escola de profetas, né? Então, eram pessoas que conheciam a palavra, né? Não eram quaisquer pessoas. A gente pode dizer, trazendo para os nossos dias, como se fôssemos nós aqui. Todas nós somos cristãs, conhecemos a palavra, né? Está numa escola aqui vamos nos colocar ali, né? Ou seja, pessoas de Deus, que estavam ali para fazer a obra de Deus. O que a gente quer frisar aqui é que, irmãs, o diabo, ele tem o objetivo principal de levar a morte para a vida das pessoas que estão comprometidas em buscar a Deus. Quantas aqui já não falaram que é só começar a buscar, só começar a querer fazer as coisas certas, é só começar a praticar os princípios da palavra de Deus, algumas coisas começam a acontecer. Algumas adversidades parece que começam a aparecer. Alguns obstáculos parece que começam a crescer na nossa frente. Algumas coisas começam a, de repente, vir à tona. O que é isso? É uma tentativa do inimigo de nos impedir de prosseguir. Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Mas aquele que pode nos dar vida é aquele que vai nos sustentar na obra e no propósito e no processo que nós nos dispusemos a trilhar. Então, ele tem o objetivo de tentar minar as pessoas que estão comprometidas em fazer a obra do Senhor. Então, vamos colocar aqui: Sueli, Silvânia, Cris, Norma, Rutinha, todos nós estamos comprometidas em fazer a obra do Senhor aqui, em aprender, né, para poder sermos transformadas, porque a partir da nossa vida de transformação, da nossa família, outras vidas podem ser transformadas também. E isso é algo que é para proliferar. Então, através da minha vida, outras pessoas vão ser impactadas, e essas pessoas impactadas também vão impactar outras pessoas. Então, outras famílias, a nossa família vai ser moldada e transformada, e através da nossa família transformada, outras famílias também vão ser transformadas. Então, é algo crescente, é algo que Deus está buscando e nos fazendo perceber que é algo crescente, precisa ser algo crescente. Só que a gente sabe que a tarefa do inimigo é tentar impedir isso. Trazendo o quê? O desânimo, muitas vezes, trazendo a morte de sonhos, de projetos, né, de tantas coisas que às vezes a gente quer fazer, mas acaba desistindo no meio do caminho, porque às vezes acha que não tem força para prosseguir. Tudo isso é o quê? Vem de onde? Vem do mundo, né? Então, como surge a morte na panela? Então, a morte surgiu repentinamente nesse contexto aqui. De repente, veio o brado da pessoa. A morte na panela veio de repente. Ninguém estava esperando aquilo. Ninguém pareceu perceber que alguma coisa errada estava sendo feita naquela panela. Parecia tudo bem, porque a folhagem era uma folhagem bonita. E às vezes a gente nem percebe as coisas acontecendo na nossa vida. Quando a gente vê, já travou. Quando a gente vê, já aconteceu. E chega de repente muitas vezes, né? Então o veneno veio junto com as ervas que serviriam de alimento. Da mesma forma, a morte surge na vida das pessoas de forma sutil. E quando muitos percebem, já estão enfermos, falando espiritualmente, emocionalmente, fracos e desanimados. Às vezes é uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma tristezinha aqui que a gente se deixa levar, né? Uma raiz de amargura ali que a gente deixa crescer. E a gente vai trazendo isso para dentro do nosso coração. E aí a gente traz esse desânimo para dentro da nossa vida. E a gente tem que ler, aí voltando lá para a nossa culinária doméstica, muitas vezes até repassando esse sentimento na panela de verdade ali, na comida que a gente faz. Uma raiz de amargura: hoje eu tô brava com meu marido por
fazer aquele arroz ali de qualquer jeito. Vou fazer aquele feijão ali de qualquer jeito. Põe bastante sal. Né? Põe bastante sal. Então, irmãs, veja bem, o mais interessante é que nem o próprio Eliseu, a princípio, percebeu o que estava acontecendo. Ele olhou, viu o que estava sendo feito, mas ele não viu o que estava ali na panela, não é? Ele não percebeu que havia morte na panela, né? E às vezes a gente também não percebe que está acontecendo as coisas na nossa casa, na nossa vida. Por isso que a gente precisa entender bem o nosso papel de guardião do nosso lar. Quando você coloca essa plaquinha lá na sua sala, ou na mesa, ou onde quer que seja que você colocou, a gente precisa entender o que isso significa. Que nós somos guardiãs em tudo do nosso lar. Em tudo, né? Então, se você não percebe que a morte em sua vida, em sua família, ou na sua célula, por exemplo, na igreja, né? É preciso que muitas vezes alguém de fora perceba e te fale e não tenha dúvidas. Deus levantará alguém para lhe mostrar onde tem morte. Por isso, tenha sempre a humildade de ouvir os outros. Então, nesse caso aqui, nem o próprio Eliseu se apercebeu do que estava acontecendo. E às vezes a gente não se apercebe do que acontece. Às vezes Deus usa alguém de fora para nos alertar acerca de algumas coisas a respeito da nossa vida. E nós temos que ter a humildade de reconhecer e saber, bom, isso daí está vindo de Deus mesmo, né? Então, quais os sintomas da morte na vida das pessoas? A morte, então, não vem de uma vez. Ela vem lentamente, mas os sintomas começam a aparecer com enfermidades, por isso é preciso ficar muito atento. Por exemplo, desânimo. Desânimo é terrível, não é? Esfriamento espiritual. Outra coisa, amargura de alma. Sabe aquela alma amargurada? Pessoa que não vê graça em nada? Precisa tomar cuidado com isso. Rancor. Inveja. Terrível isso também, né? Maledicência e muitos outros sintomas. Muitas coisas acontecem. Então, como surge a morte na panela? Observe que um rapaz levou a morte junto com ele. Então, a pessoa que pegou, né? Geralmente acontece assim conosco. Alguém próximo a nós que tem a morte em si, traz a morte e nos contamina. Sabe aquela pessoa desanimada que vem e te desanima também? E é tão fácil, né, a gente se contaminar com desânimo, não é? Uma pessoa alegre, às vezes a gente não faz muito, não dá muito crédito, mas uma pessoa desanimada... Mas a pessoa alegre também incomoda muitas vezes. Incomoda, mas não contagia. Incomoda muitas vezes. Né? Incomoda. Por que será, né? Você vê, incomoda, não contagia, devia contagiar, né? Tô alegre, a pessoa tá alegre, opa, vou ficar alegre também. Mas que esse fulano tá alegre, credo? Não é? Baixa a bola um pouco, né? Porque se exibindo, né? Tá tão alegre porque se exibir desse jeito. Aí eu falo que eu fui ungida com o óleo da alegria. Então. Fazer o quê, né? Então, muitas vezes a morte vem de fora. Então, cuidado, irmãs, com os relacionamentos, cuidado com as más influências, cuidado com as palavras negativas que falam para você. Paulo advertiu para termos cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brote em nós e nos perturbe e muitos sejam contaminados. A raiz de amargura é uma coisa terrível, que se a gente não tomar cuidado, a gente é contaminado e contamina os outros também. É uma raiz que cresce, só vai assim, sabe aquelas árvores que quando você vê a árvore está aqui, mas a raiz está lá na frente, ela vai embaixo do solo, ela pega na calçada, quebra a calçada, lá na frente, você nem sabe onde que está a árvore, mas a raiz está longe. E isso é raiz de amargura. Então aqui Paulo já nos advertiu, o apóstolo Paulo falando, que é para tomar cuidado para que ela não nos contamine e ainda assim contamine outras pessoas, né? Isso está lá em Hebreus 12:15. Como retirar a morte da panela então? Então Eliseu retirou a morte lançando farinha na panela. O texto deixa claro que não havia mais morte na panela depois que ele jogou a farinha.
Então aqui a farinha representa o quê? O poder de Deus. A flor da farinha era o produto que simbolizava a cooperação entre Deus e os homens, pois Deus coloca o princípio da vida onde? Na semente. Dá também condições de se germinar com o sol e a chuva a faz crescer. Então a morte sai quando entra o poder de Deus. A vida de Deus em uma família, em uma casa, aonde quer que seja. Então, irmãs, nós como guardiãs do nosso lar, precisamos buscar em Deus o poder de Deus para nos fortalecermos e impedir que qualquer tipo de coisa infrutífera entre na nossa vida. Para que a gente não desanime, para que a gente não desista das coisas, né? Então precisamos clamar a Deus para que Deus nos ajude, nos fortaleça, nos vivifique na área da nossa vida em que as coisas estão meio que desmoronando. Cada uma de nós sabe, né? A área da nossa vida que está mais assim, muitas vezes meio capenguinha, meio precisando de uma forcinha, meio, né, para baixo. Então, essa panela é a nossa vida. Essa panelinha aí, ó, é a sua vida, é a minha vida. E a gente não pode deixar a morte entrar na nossa vida. Então nós precisamos voltar para o primeiro amor, voltar para os lugares onde a gente foi abençoado e lembrar tudo que Deus tem feito por nós. A palavra de Deus já fala, né? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Mesmo em meio às dificuldades, em meio às situações adversas. Nem tudo, muitas vezes, que parece bom, é de fato bom. Então, a gente precisa tomar cuidado, né? Então, vamos colocar nessa panela algumas coisas boas. Então, você vai escrever aí num desses papeizinhos o que você quer colocar na panela da sua vida. O que está precisando? É amor? Vamos colocar aqui. Aí você vai ver aí. Amor. Vamos colocar amor. Amor, paciência. O que você está precisando aí? Coragem, mansidão, bondade. O que mais? Empatia, né? Mansidão. O que mais? União. Coragem. Fé. Precisa de fé? Hã? Uma coisa aqui importante. Gratidão. Coração grato. Coração grato é muito importante, não é? Esperança. Precisando de esperança? Alegria, né? Então escreve aí o que você precisa colocar na sua panela, que é a sua vida. E você vai colocar nessa panela aí. Vida? Por que não? O que mais? O que você está precisando? Coloca aí. Somente coisas vindas do alto. Você vai colocar aquilo que você está precisando aí na sua vida para você poder alargar isso, estender isso para a sua família. Aquilo ali é só um exemplo, viu? Então você vai escrever, vai colocar dentro dessa panelinha aí. Então a gente sempre tem que lembrar, Jesus é o pão da vida. E a gente sempre tem que ter Jesus na nossa vida. Jesus é o início e o fim de todas as coisas. Então tudo começa e se encerra em Jesus Cristo. Então ele é o pão, ele é o verdadeiro alimento que vai nos fortalecer e nos dar sentido completo. Quando você terminar de escrever, você pode pôr na panelinha aí. Não precisa. Fazemos dois? Não, por enquanto é só um. Aí você vai colocar na panela da vida, da sua vida, aquilo que você quer para a sua vida, aquilo que vem de Deus. Pode
Pode colocar na panela. É para colocar na panela mesmo, gente. Terminou de escrever, põe na panela. Vamos cozinhar. Vamos fazer um cozidão. Magali, põe essa lata aqui pra mim, por favor. Agora você vai escrever nessa outra folha aí, esse outro papel, o que eu tenho que rejeitar na panela da minha vida? O que eu preciso rejeitar? Ódio. O que mais? O que a gente tem que rejeitar? Tristeza, solidão. Briga, preguiça, rancor. O que mais? Falta de perdão. O que mais que a gente tem que rejeitar? Ciúme. Tristeza. Vingança. Tristeza. O que mais que a gente tem que rejeitar? Medo. Procrastinação, palavrinha grande, hein? Procrastinação. O que mais? Se eu rejeito a preguiça, eu rejeito a procrastinação também. O que mais, gente? Vergonha. O que mais? Ansiedade. O que mais? O que você tem que rejeitar na sua vida? Às vezes até alguma coisa que está tentando te pegar, tem que rejeitar. O que está tentando te pegar? Rejeição. Então, escreve aí. Não aceita rejeição, não quero rejeição. Só? Então, vamos lá. Não quero isso na minha vida. Não aceito isso na minha vida. Isso aí, não quero. Isso não faz parte da minha vida. Todo mundo já colocou aqui o que vem de Deus? Sim. Todo mundo já pôs? Não. Põe, Rutinha, vai, vou te ajudar. Isso é lindo, bonitinho. Ah, também é você. Todo mundo colocou aqui? Só coisa de Deus, né? Eu posso papel não, né? Pronto, todo mundo? Não, peraí. Agora é o outro. O outro não é essa panela aqui, não. Essa panela vão fechar, porque nada de ruim entrar aqui. Vamos lá, gente. Já pôs, Magali? Não tá. É isso aí, gente. Quem terminou de colocar os motivos de rejeição, vai colocar nessa lata aqui. Por ela aqui, deixa eu mostrar. E aí, essa lata aí. Joga fora no lixo. Obrigado. Obrigado. Muito bem, não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo outro, rejeito. Rejeita a tristeza. Rejeita a depressão. O que mais? Não quero mais ser ansiosa. O que mais? Desânimo. Não quero mais desânimo. Tá? Verdade. Você não é ansiosa? Você não é ansiosa? Eu sou. Ansiedade é uma preocupação com o futuro. Depressão é com o passado. Ela vai caçar o papel dela. Quer outro papel para você? Ela quer acrescentar mais, né? Joga tudo no lixo, gente. Joga Isso, gente.
Isso. Pronto? Rejeitou tudo já, Fran? Que mais, Norma? Nossa, tem tanta coisa que papel é tão pequeno. Tem mais aqui, ó. Se precisar de mais, tem ali, ó. Então vamos, gente. Vamos que a gente não vai ficar aqui até meia-noite, não. E a baixa autoestima, o sentimento de inferioridade. Então, foi. Rejeitou. Tem uma forma também prática, se porventura viajar, não vem. É o que me incomoda, gente. Pronto? Muito bem. Todo mundo já pôs? Todo mundo já colocou? Certinho? Então essa lata aqui, nós vamos deixar ela aqui nessa porta por enquanto. Vai ficar aqui, da porta para fora. Nós vamos nos colocar em pé agora. Nós vamos orar. Fazer uma coisinha aqui mais pertinho. Fazer um círculo? Círculo, um semicírculo. Acho que nós poderíamos sentir mais pra cá e a colega fica sentada, né? Não, tá bom, tô ótimo. Puxa a cadeira mais pra cá e Não, senta. tá bom, não, tô cansada. Então vamos dar as mãos aqui. Então cada uma escreveu aquilo que quer que venha para sua vida, quer que esteja na sua vida, que venha do alto para você, né? Amor, alegria, benignidade, paciência, seja o que for que você colocou. Então nós vamos orar nesse momento, cada uma vai fazer a sua oração e se consagrar a Deus, se colocar diante de Deus, colocando essas coisas que você quer para a sua vida, trazendo à existência aquilo que não existe. E é pela fé que a gente faz isso. Tá bom? Então vamos orar, vamos consagrar ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai. Queremos, Senhor, colocar diante do Senhor, Pai, precisamos do Senhor.
seja assim, meu Deus. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por este momento, Pai, em que nos colocamos na Tua presença, Pai, consagrando as nossas vidas ao Senhor. Que tudo aquilo, Senhor, que nós almejamos para a nossa vida, esteja agora, Senhor, sendo derramado dos altos céus, Pai, nos nossos corações, Pai. Derrama, Pai, o amor, a alegria, a esperança, a paz, o regozijo, o domínio próprio, enfim, Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos e almejamos vindo do Senhor. Contempla, Pai, os nossos corações e recebe, Pai, o nosso louvor e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Agora, para nós finalizarmos esse momento, nós vamos lá fora e vamos queimar aquilo que a gente não quer na nossa vida. Nós vamos deixar as cinzas, levar tudo aquilo que a gente não quer na nossa vida. Amém? E eu vou encerrar aqui essa aula